Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o orquidófilo, Jalmor Miller. Prazer tê-lo aqui no programa. O mesmo, digo eu, né? Bom, o senhor lida com orquídeas já faz um bom tempo, né? É, aproximadamente 10 anos que eu estou lidando com orquídeas, né? E que sou sócio do Círculo de Orquidófilos também, né? Agora, como é que começou essa relação? Essa relação começou porque a minha esposa trabalhava com educação de adultos e ela lecionava em Indaial. E um aluno dela em Indaial deu de presente para ela uma Cattleya intermédia. E nós plantamos num coqueiro que tem aqui atrás, né? E ela foi crescendo por ali, aí depois, quando a minha mãe faleceu, eu herdei dela uns páfios e ali começou, né? O senhor hoje tem quantas espécies de orquídea aqui nesse espaço? A pergunta quantas espécies é complicado. Até hoje eu não consegui descobrir quantas espécies eu tenho. Eu tenho em torno de 500 vasos, né? Mas deve ter bastante espécies aí, né? Bom, e essa relação, né, com o orquidário aqui, mas também lá com o círculo, o senhor se dedica boa parte da vida lidando com flores? A orquidofilia é um hobby bastante interessante, porque ele ocupa bastante o tempo e faz com que a pessoa pesquise a respeito da planta, que você tem que conhecer a planta, né? E também lá no Círculo nós somos em praticamente 30 associados que todas as terças-feiras nos reunimos para conversar sobre plantas, né? A trocar ideias, mudas, né? Ideias sobre adubação. Então é um hobby assim muito interessante e cativante, né? O Círculo, que é um clube, né? Sim. Ele existe desde a década do século passado, lá em 1940 e alguma coisa, né? Em 1942 se reuniram os orquidófilos aqui de Blumenau, na época, né? Já tinha um grupo? Tinha um grupo de orquidófilos aqui em Blumenau e eles faziam as exposições deles nas vitrines das lojas, né? Então as orquídeas eram expostas nas vitrines e eles faziam as premiações. E já existia na época a AJO, que é de Joinville, né? Círculo de Orquidófilos de Joinville. Então eles se reuniram no Clube Náutico América, né? Na época, então Clube Náutico América, e fundaram o Círculo de Orquidófilos de Blumenau. E realizaram em novembro de 43 a primeira exposição de orquídeas em Blumenau. A sede do Círculo hoje é lá na Rua Videira? A sede do Círculo é na Rua Videira 200, Vila Nova. O senhor já disse que são o quê? 30 pessoas que se dedicam? 30 que frequentam, né? Nós temos em torno de 90 sócios. E vocês se reúnem mensalmente, uma vez por semana? Como é que é? Todas as terças-feiras. Uma vez por semana? Uma vez por semana, sendo que a primeira terça-feira do mês é uma reunião, uma assembleia administrativa, onde nós fizemos os planejamentos e prestamos conta das atividades, né? E na terceira terça-feira do mês é uma assembleia técnica, onde sempre um convidado faz uma palestra, apresenta informações a respeito do cultivo de orquídeas, bonsai, também temos um grupo de bonsai bastante forte, como você viu lá na exposição, né? E nas outras duas terças-feiras, ou as demais, né? Então o pessoal se reúne lá para jogar um dominó, bater um papo, levar as flores que abriram naquela semana, e uma reunião nesse sentido, né? Para variar o assunto em pauta, o principal dele, pelo menos, são flores. O assunto principal é sempre o cultivo da orquídea, do bonsai, né? Então, os bonsaístas lá com os bonsais, falando das técnicas, né? E os orquidófilos, a preocupação maior nossa hoje é quanto a criar novidades, né? Então, problema de substrato, nós temos um problema bastante sério com substratos, onde é plantada a orquídea, né? Então já está saindo umas novidades aí, problema de adubação e como controlar as pragas de forma mais caseira, sem estar usando a inseticida ou fungicida forte, né? Porque são flores lindas, né? Exalam um perfume exótico, é um brilho, né? A variedade de cores. Agora, são delicadas. As orquídeas, elas
assim, ó, quando você traz, você perguntou quantas espécies, né? Então, cada espécie tem os seus segredos. Então, o primeiro segredo é o perfume. Então, cada orquídea, ela exala um perfume para atrair o bicho polinizador, que normalmente é um inseto, né? Então, pelo perfume dela é que ela atrai um inseto. Uma mosquinha, um marimbondo, uma abelha, uma mamangava. E ela exala esse perfume, algumas à noite, outras de manhã, outras à tarde, conforme o inseto também esteja presente, né? Para fazer a polinização. A floração, ela acontece, qual é o período? Cada espécie tem um tempo, uma estação do ano para florescer, como é que funciona? Cada espécie floresce em uma determinada estação do ano, ou no começo da estação ou no final do ano. Então a nossa festa da orquídea, ela é baseada na Catleya intermédia. A Catleya intermédia ela floresce agora em setembro. Também floresce agora em setembro o dendróbio, né? Tudo a vez, estação primavera, o conhecido, né? olho de boneca, né? Então os dois florescem juntos. E, por exemplo, em novembro, dezembro, floresce a Lélia purpurata, que é a flor símbolo de Santa Catarina, né? Então agora ela está dormindo. A Lélia purpurata agora, eu tenho várias, elas estão dormindo. Não adianta você adubar, molhar, nada. Ela está dormindo, ela vai acordar no começo do verão. É um desafio cuidar das flores, mas me parece que o desafio maior, né, é catalogar esses nomes técnicos aí todos. Exatamente. Nós temos assim uma dificuldade bastante grande com a nomenclatura das plantas, porque muda muito, né? No início, em 1800 e alguma coisa, o nome era originário do aspecto da flor, da folha, né? Então era mais visíveis. Hoje, com tecnologias avançadas, eles entram no DNA, então todo ano muda de nome uma grande quantidade, né? Sai de uma família, entra na outra, sai daqui, né? E às vezes nós se perdemos. Como todo ser vivo, é preciso de água e de luz, né? A orquídea precisa mais ou menos luz e água? Bem, a orquídea tem uns segredos interessantes. Então, a luminosidade é muito importante para a floração da orquídea. Então, ela tem que ter luminosidade. O meu orquidário aqui está um pouco na sombra, como você pode ver, né? Ela é sombreada, então ele dificulta um pouco a floração. E a água é outro aspecto complicado da orquídea. 90% das orquídeas morrem afogadas. Água demais não presta. Água demais não presta. Aliás, tudo que é demais não presta. Porque se você observar, a orquídea ela tem a raiz fora do vaso, né? Então ela absorve a quantidade necessária de água e fica por ali. Agora, se você encher o vaso dela de água, a raiz dela apodrece e aí ela morre, né? Além desse cuidado com o limite de claridade, limite de água, o que mais precisa, né, para fazer com que ela tenha aquela flor linda como nós estamos vendo aqui, por exemplo? Bem, aí nós temos a parte de adubação. A adubação é outra área bastante complicada dentro da orquídea, porque se você adubar demais, você acaba intoxicando a planta. E se você adubar de menos, ela fica, né, um pouquinho. Então a adubação correta ela é difícil de ser acertada, né? Normalmente o básico da adubação é o NPK, que é a adubação química. Não se utiliza muito a adubação orgânica na orquídea, porque se você colocar a adubação orgânica, você está criando lesma, caracóis e outros bichinhos, né? Que vão comendo a raiz e acaba danificando muita praga. a planta. Tem muita praga. A praga, ela é, vamos dizer assim, é um cuidado diário que nós devemos ter com a orquídea e a praga. A orquídea, bom, como dissemos, são inúmeras as espécies. Tem aquela que o senhor disse que é símbolo aqui do estado, tem a mais popular, né, a chamada olho de boneca. Sim. Mas são flores nativas aqui do vale ou muitas são importadas? Não. Por exemplo, o olho de boneca ele não é brasileiro, não? O dendróbio, ele me parece que a origem dele é africana. Ele não é uma flor aqui do Brasil, não? Então nós temos as nossas flores nacionais, temos flores regionais aqui da região por exemplo, a Lélia purpurata, ela ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não ocorre no Paraná, mas ocorre em São Paulo.
mais no litoral, né? Nós temos a Catleia intermédia, que ocorre no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então agora, né, nesse final de semana, tem uma grande exposição em Gramados, né, de Catleia intermédia. Inclusive, sócios nossos foram participar dessa. Jalmor, agora também tem orquídeas que muito dificilmente se consegue até ver a flor a olho nu, né? Então pequenininha, né? E tem outras... São maiores, né? Eu tenho aí uma pequenininha, são as micro-orquídeas, né? Então dentro da nossa classificação, a micro-orquídea é aquela que a flor tem menos de 1 centímetro de diâmetro. Então são classificadas como micro-orquídeas, né? E existe uma variedade muito grande, né? Só que é uma orquídea que ela está mais na mão de orquidófilos, né? Porque se você chegar e levar lá para tua esposa uma orquídea minúscula, ela não vai ter graça, né? Então ela existe, ela não é comercializada assim, né? Sim, sim. No comércio são mais os híbridos. Jalmor, lá no Festival de Orquídeas, que foi realizado agora no Parque Vila Germânica, né? Me chamou a atenção a presença de senhores assim, como o senhor, de cabelos brancos, gente abnegada pelo cuidado das flores. Pouquíssimas mulheres, muitos homens. Por que os homens têm esse carinho a mais do que as mulheres, especialmente com as orquídeas? Olha, me contaram uma história, que eu não sei se é verdadeira, mas dizem que no início, hoje não se faz mais isso, né? Mas no início as orquídeas eram apanhadas no mato. Então os homens saíam pelo mato, pela Mata Atlântica e por aí afora, para apanhar as orquídeas e trazer para casa e cultivavam em casa, né? E daí o fato de os homens estarem mais ligados às orquídeas, né? Agora hoje, assim eu tenho bastante pessoas, mulheres orquidófilas, né? Que elas têm as orquídeas em casa e já existe um grupo grande de mulheres na orquidofilia. Só que elas gostam mais de ganhar uma orquídea do que cultivar uma orquídea. Mas pensa, se o homem gosta de cultivar, imagino que gosta também de ganhar, e se dá muito. Flores, via de regra, é um dos principais presentes que se dá. Agora, para o homem, quando se dá uma flor, geralmente é uma orquídea, né? Nós costumamos presentear as pessoas que nos ajudam na festa das orquídeas, nós costumamos presentear com orquídeas, né? Até se justifica. Mas quando se presenteia uma pessoa com orquídea, normalmente você leva um híbrido, porque as orquídeas híbridas, existe hoje mais de 130 mil variedades de híbridos, né? É uma orquídea bonita, vistosa, então é uma orquídea própria para ser presenteada. Essa orquídea que você compra nas floriculturas. Essas orquídeas são produzidas já com essa finalidade, né? Jalmor, vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa prosa, pode ser? Está ok. Jalmor Miller é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Jalmor Miller, homem que tem uma afinidade com as orquídeas, né? Poxa, mas hoje o vento está soprando um pouco mais forte ou é sempre assim aqui nessa região? Não, é esses 3 dias de ventaval que está ocorrendo aí, né? Pois é.
vento faz bem para as flores, não? Demais não. Mas tem algumas que gostam de balançar. A tigrina, a Cattleya tigrina é uma que ela tem que estar penduradinha, sempre balançando. Jamor, a gente falou lá no primeiro bloco muito sobre orquídeas, sobre flores, mas o senhor já... Com que idade o senhor está agora? 70 anos. Bom, então o senhor já viveu muito e fez muita coisa nesse tempo todo? Já fiz muita coisa. O senhor é natural de onde? Eu sou natural de Gaspar. Veio moço, homem feito já para Blumenau ou ainda menino? Não, eu vim com meu pai, eu tinha 10 anos. E nós viemos para Blumenau em 59. E qual foi o motivo dessa mudança? É que meu pai trabalhava no sítio em Gaspar, né? E ele era pedreiro, aí ele resolveu vender o sítio lá e viemos morar em Blumenau. Aqui mesmo nessa região do Garcia? Não, morávamos ali na rua Frei Stanislaus Schetter. Lá na Água Verde. Uhum. E o senhor estudou em que lugar aqui em Blumenau? Olha, eu quando vim para Blumenau, eu fiquei um tempo parado e aos 14 anos eu fui trabalhar na então Tipografia e Livraria Blumenauense. Trabalhei na Tipografia Blumenauense até os 18, até ir para o quartel, né? Então parou como a maioria na época de estudar parei cedo. naquela época com o quarto ano primário. Né? A maioria parava por aí mesmo. Parava né? por ali. Aí depois no quartel é que eu continuei meus estudos. Né? O senhor entrou no quartel para servir? Para servir como recruta, né? Em 65. 60, já era o 23BI? Era o 23BI. Porque antes tinha o Clube de Caçadores em Blumenau, né? Mas isso era bem antes, né? Bem antes, era na época da guerra, né? Pois é, e aí o senhor entrou para servir, né? Cumprir o serviço militar e acabou fazendo carreira lá? Na época eu fiz o curso de cabo e em 66 ocorreu um fato que houve umas mudanças no Exército e o Exército estava há muito tempo naquela época, sem curso de sargento. Então foram realizados cursos de sargento nas unidades. E aí eu consegui passar nos concursos, né? E fiz um curso de sargento aqui no 23BI em 66 e fui promovido em 67. Terceiro sargento. Sempre atuou aqui, não? Não, eu estive aqui no 23 até ser promovido a segundo sargento. Isso em 76. Aí eu fui promovido a segundo sargento e transferido para Altamira, no Pará. Poxa. Eu e toda a minha família, né? Minha esposa, o meu filho, que na época tinha 45 dias, e a minha menina mais velha, que tinha na época 3 anos. Muito tempo lá, não? Eu fiquei em Altamira há 19 meses. Na época o tempo obrigatório de fronteira, né? Era 18 meses. Aí não foi tanto tempo assim? Mas foram 19 meses bastante difíceis, porque nós saímos da região sul para a região norte, uma cultura totalmente diferente, e Altamira naquela época não tinha nada, né? Imagina. Não tinha televisão, não tinha revista, não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha nada. Então, morava no quartel e... Como é que lembranças o senhor tem dessa época do Exército? Foi a época de Chumbo, a época do governo militar? Hoje se tem, infelizmente, eu digo infelizmente, hoje a população brasileira, a maioria, tem uma ideia, foi plantado na cabeça do brasileiro, uma ideia muito estranha sobre os militares, tanto a Força Aérea, Marinha, né, Exército. Nos demais países você sempre vê que o povo e o próprio governo prestigia o Exército, né? Aqui, nos últimos 50 anos, houve uma campanha muito grande de desprestígio das Forças Armadas. Eu participei desde 1965, eu servi na Amazônia, servi aqui em Blumenau, fui delegado de serviço militar, agora sempre fui combatente, né? Eu sempre fui combatente de selva, infantaria aqui no 23. Agora, o pessoal fala época de chumbo, tortura, essas coisas, mas eu nunca vi torturar ninguém, nunca torturei ninguém. E o que acontece é que foi, né, divulgado aqui no Brasil essa ideia, né? Mas tem aquela coisa que até hoje rende e respeito ao Exército. A gente vê agora, por exemplo, o 7 de setembro.
né? Quando o Exército vai para a rua, o seu efetivo, as suas viaturas, aquela sensação de nacionalismo, de patriotismo, e especialmente em Blumenau, pelo serviço que o Exército faz, a mão amiga, principalmente em época de enxurrada, de enchente, né? O Exército ele faz um trabalho, se você pesquisar na Amazônia, né, quem cuida do índio e do pobre, do povo lá, são as Forças Armadas. Tanto a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, os hospitais, os médicos, né? Então, o Exército ele tem esse conceito, né, agora nas Olimpíadas, né, quando viram que colocaram o Exército lá para dar segurança. Então, o Exército é respeitado. Ele tem o seu respeito. Por que ele tem? Porque o Exército ele tem vamos dizer assim, um comportamento diferenciado das demais forças. Porque o soldadinho que está servindo ali, ele está ali obrigado. Né? Ele está ali obrigado, ele não está ali porque ele quer. Muitos são voluntários, mas ele está ali por força de lei, porque no Brasil o serviço militar é obrigatório. Né? E o profissional que está ali, que é o sargento, que é o oficial, ele sabe que o soldadinho está ali obrigado. Né? Então, quando o Exército sai à rua, ele tem que se apresentar bem. Ele não pode se apresentar mal, ele tem que se apresentar bem. Né? O senhor hoje está na reserva e faz tempo isso não? Não, eu na realidade eu já passei o meu tempo de reserva, já? Porque quando você atinge a idade limite, você é transferido para a reserva. Aí tem uma idade limite para a reserva. Aí quando você ultrapassa a idade limite da reserva, você é reformado. Qual é a diferença do reformado para a reserva? É que eu estando na reserva, eu posso ser chamado novamente para a minha missão. E reformado não, reformado já passou da idade. Né? O senhor já está com 70 anos. Estou com 70 anos. Mas é bom essa sua explicação. Muita então gente desconhece dessas desconhece, fases, né? Que o militar, ele tem a profissão militar, ela é bastante complexa, né? Primeiro, porque é 24 horas por dia. E ele não ganha hora extra, né? Então o militar não ganha hora extra. Nem exército, nem marinha, nem aeronáutica, nada ganha hora extra. E o trabalho dele é 24 horas por dia. Depois que nós passamos para a reserva, nós ainda ficamos na disponibilidade até a idade limite do posto em que ele passou, né? Jalmor, assim como lá no círculo dos orquidófilos, esse grupo, né, que esteve a serviço do Exército Brasileiro, também se reúne, pelo menos aqueles da tua época? Bem, aqui em Blumenau tem um fato muito interessante, que em 1974 eu fui monitor da turma do NPOR de 74, que eram 30 alunos. E esses 30 alunos ainda hoje, eles se reúnem uma vez por ano. Nós reunimos agora recentemente lá no circo, onde todos os alunos e todos os instrutores e monitores daquela época se reúnem durante um dia para conversar, né? Então, todos os alunos estão com 62 anos, né? Alguns já faleceram, mas nós temos um companheiro que mora na França, né? Outros companheiros que moram no Mato Grosso, São Paulo, todos eles se reúnem aqui em Blumenau. Então existe essa união, né? Jalmor, a tua vida então se resume a esse amor pelas orquídeas, à família, ao exército. O senhor tem uma outra coisa também, que a gente pode chamar de diversão, agora fotografando espécies de pássaros. Isso aí é um hobby bastante interessante. Existe Santa Catarina, eu acho que é o 5º estado em números de fotógrafos, de passarinheiros que eles chamam, né? São observadores de aves. Então é um hobby bastante interessante, porque inclui caminhada, né? Você sai pelas trilhas, né? Nós frequentamos ali o Parque São Francisco, frequentamos lá o Parque das Nascentes, né? E reserva Purkenhof aqui em cima, e outros lugares onde você caminha uma manhã inteira atrás de pássaros para fotografá-los. Né? Eu vou lhe fazer a pergunta que eu lhe fiz sobre as flores. E aí vamos no imaginário, sem precisão de números. Deve ter uma variedade, né? Inquestionável de pássaros aqui na nossa região. No Brasil existe 1918 espécies cadastradas no Brasil inteiro, né? Aqui em Blumenau já foram fotografados, acho que quase 600 espécies. Eu tenho fotografado 151 espécies.
em 330 fotos. Né? São pássaros de pequeno, médio, grande porte? Ah, de todo tamanho. Né? O maior que eu tenho aqui é o jacu. Né? E o menor são os beija-flores. Né? Que também é uma variedade incalculável. É, tem uma variedade. E é interessante porque... Eles frequentam muito aqui? Frequenta, tem ali um comedourozinho aí. Então aparece aqui muito as saíras, cinhaços, né? Cambacicas. Não digo beija-flor por fato de ter aqui... Das flores, vem, de vez em quando eles aparecem aqui. Mas eles não são muito chegados às orquídeas, não. Não, não? Não, eles são mais chegados à laranjeira, essas outras, né? Mas a orquídea não é uma flor silvestre ou já não é mais? Não, ela é silvestre, mas eu não sei porque eu não vejo um beija-flor aqui na... Olha que dado nas orquídeas, interessante. né? Né? É, eles não... Que dado interessante. É difícil aparecer, né? E o que mais o senhor fez e faz da vida? Bem, o que é que eu criei meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, um rapaz, né? E 2 meninas, né? E atualmente estou com 3 netas, então a dedicação maior agora é os netos, né? Que elas ficam à tarde aqui em casa, as meninas, de manhã elas estudam, à tarde elas ficam aqui em casa. E o meu neto está dando uma passeada aqui, ele mora em Florianópolis, de vez em quando a gente passar aqui uns dias aqui, né? Eu vou pedir, Eliezer, faz um favor, Eliezer, nosso cinegrafista, chama a Manuela, que é uma das netas do... É, a Manuela do e o Rafael lá. Isso, porque eu percebi aqui nesse espaço que o senhor cultiva as orquídeas, que o senhor reservou espaçozinho para cada um dos 3 netos, né? É, eu tenho aqui o orquidário da Manuela e o orquidário da Sofia. Falta a plaquinha aqui do menino. Falta a plaquinha que eu tenho que sair atrás desse cidadão que fez as plaquinhas aí para fazer o orquidário do Gabriel aí, né? E eles, os netos, participam desse Sim, cuidado com as flores? a Manuela ela é mais chegada, né? Ela está vindo aqui. A Manuela. Essa aqui é a Manuela. A Manuela ela ajuda o vô, né? Nós plantamos as orquídeas, preparamos aí nossos vasos, né? E ela gosta muito de apanhar uma orquídeazinha e dar para a mãe dela, uma florzinha para a mamãe, né? Quantos anos tu tens, Manuela? 5. 5? E você adora flores, né? Igual o vô. Que legal. Ela agora ganhou uns cactos, né? Legal. E tenho também aqui o neto. Aqui. Como é que é o nome do neto? Deixa eu pegar o netinho no colo aqui, ó. Se ele não chorar, né? Vai que numa dessa ele chora. Esse aqui não tem 1 ano ainda, tem? Não, esse aí fez 5 meses agora, dia 5. Legal. Né? Mas ela é bem ativa, viu? Olha que legal. legal. Se você passar perto aí, a mãozinha dele já vai grudando tudo que vê, né? E é a satisfação do ser humano, né? Essa coisa de perpetuar a espécie, perpetuar, né? E tem a mais velha, que é a Sofia, né? A Sofia ela já está no balé, sapateado, e também a coroinha na igreja matriz ali, né? Olha que legal. Ela é bem... São 3 netos, então. São 3 netos. Ela é bem assim, espontânea, assim, com o público. E esse gostou dos nossos equipamentos ali, né? Não, ele gosta de mexer em tudo, né? Que legal, né? Bacana. Deve ser uma satisfação, né? Atualmente a gente vive em função dos netos, né? João Moura, muito obrigado, hein, por nos atender. Eu que te agradeço por ter vindo aqui até a minha casa, que é meu orquidário, né? E o Círculo de Orquidorfos está sempre à disposição de quando vocês quiserem conversar com o nosso pessoal, né? Porque se você chega lá, é todos mais ou menos da idade mais avançada, mas nós fizemos assim um trabalho bastante interessante, né? Que legal. Com esse pessoal. Manuela, tchau pro tio. Ajuda bastante, vô. Cuide bem das flores, tá bom? E assim, amigos, amigas que nos assistem aqui no programa Nossa Gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa. O meu entrevistado hoje foi o Jalmor Mir. A todos, um grande abraço e até o próximo programa.